paranormalidade. Ô Caio, eu tenho amigos que dizem sair do corpo intencionalmente. Eles dizem que saem do corpo e vão ajudar os desencarnados em outras dimensões e relatam ver coisas inacreditáveis. Eu gostaria de saber se isso é real e, se não for, qual é a explicação para isso à luz do Evangelho? Está tudo na cabeça deles. Esse pessoal que sai, vai para uma outra dimensão, ajudar os desencarnados, a viagem está todinha aqui, ó, na cabeça deles. É uma viagem psíquica? Não tem limite. A viagem para dentro da mente é infinitamente mais complexa do que qualquer viagenzinha para o lado de fora. Isso aí, de fato, eles desabam para dentro de si com essa sensação de que é uma viagem extracorpórea. Mas, de fato, é intrapsíquica. 99% das vezes. Eu conheço gente que tem capacidade de sair do corpo. E a história humana toda dá testemunho dessa possibilidade. Muitas histórias. Ali na minha biblioteca eu tenho uma quantidade razoável de livros narrando histórias dessa no curso dos últimos 1.500, 1.800 anos de registros de fenômenos do seguinte tipo: de um indivíduo, por exemplo, que morava numa ilha, no meio do Pacífico, mas que visitava continentes à noite. Que é isso, cara? Continentes, e voltava contando para a tribo tudo que havia nesses continentes. De modo que quando os colonizadores chegaram, já encontraram essas pessoas sabendo que esse tipo de gente estava chegando, como estava chegando, com que tipo de barco, com que tipo de bandeira, com que tipo de língua, com tudo isso, você sabia? A história está lotada de exemplos assim. Como também é comum gente que está para morrer e que está longe de pessoas amadas, que elas gostariam de se despedir. Não é incomum ter uma quantidade grande de relatos na história de gente que nos estertores da morte se projetou para além do corpo e visitou os filhos que estavam, por exemplo, tem muita história registrada na Inglaterra de gente com saudade de filhos que estavam na Irlanda. Impossibilitados da despedida, não podia, era 400 anos atrás, 500. Aí o cara faz essa viagem. E tem mais. E os filhos viam. E no dia seguinte diziam: mas mamãe esteve aqui, papai. E o pai: não, minha filha, ela está no hospital em Londres. Se ela escapar, ela só volta daqui a 2 anos. Não, pai, ela esteve aqui, ela não falou nada, mas ela olhou, ela sorriu. Ela nos olhou com tanto amor e depois abriu a porta e foi embora. Histórias assim tem para dar e vender, de projeção do indivíduo. Como, por exemplo, aqui, eu tinha um amigo, ele já partiu, eu creio, para o Senhor. Já estava bem idoso, agora já tem uns 5 anos que eu não vejo, creio que ele deve ter ido. E ele me disse que quando estavam construindo Brasília, ele é um homem crente, presbítero da igreja presbiteriana, sempre teve muita fé e sempre foi trabalhador e virado. Então ele disse que viu uma boa oportunidade de ganhar dinheiro em Brasília. E ele vinha com um caminhão cheio de material para a construção de Brasília e voltava com um caminhão cheio de outras coisas para levar daqui e botar em outros lugares. Era Rio-Brasília, a estrada. Ele disse que um dia ele estava aqui atravessando a Rio-Brasília, indo para o Rio, quando de repente ele viu um homem no meio da estrada, sem medo aparentemente de ser atropelado, fazendo sinal, pedindo para parar, desesperado.
Ali ele foi, parou o caminhão em cima do homem. E o homem não arredava pé. Aí o homem só fez assim. E aí ele entendeu que tinha alguma coisa, o cara apontando lá para baixo. À noite eles pegaram uma lanterna, ele e um amigo, saíram seguindo aquele homem na ribanceira, iluminando. Chegaram lá embaixo. Tinha um Fusca capotado, ainda com as rodas girando. E o homem que o chamara estava morto na direção. Dentro do Fusca, a família dele ainda toda viva, mas presa, sem conseguir sair. Então o pessoal não tem a menor ideia do que a mente, o espírito, a projeção da consciência tomada por uma deliberação de desespero, de amor que quer salvar, que quer ajudar, que quer interferir, pode produzir. Então é que crente geralmente é muito impressionado, ou a coisa é de Deus ou a coisa é do diabo. Aí não tem quase espaço nenhum para o fenômeno humano, para a mente humana, para a paranormalidade humana e para uma quantidade enorme de fenômenos que são pertinentes ao homem e que não tem nada a ver com uma unção especial do Criador ou com uma dotação de Satanás para o indivíduo. Às vezes é só um fenômeno dele mesmo. Na maioria das vezes é. Aí outros é que, não entendendo, começam a dizer que aquilo ali é uma coisa espiritual, impressionam aquele cara, ou tem alguns que na malandragem dizem: eu sei que eu tenho essa dotação, deixa eu ganhar uma grana em cima disso. Às vezes pela madrugada levanto da cama. Pela madrugada. Aspas, em espírito. O corpo, ele tem a sensação de que o corpo ficou deixado na cama, abandonado na cama. Pelo jeito sim, vamos ver se ele vai falar isso no decorrer aqui da mensagem. E tudo que faço é consciente. Eu me vejo andando na casa como se fosse olhando de cima. Passo pela parede, levito, vou para onde eu quiser da casa. E quando ando pelos cômodos, muitas vezes vejo demônios ou pessoas estranhas. Uma vez levantei e as paredes do meu quarto estavam cheias de jornais colados na parede. Aí fui até a sala e lá tinha uma garotinha loirinha de olhos bem azuis, linda. E ela olhava para mim. Senti uma coisa ruim, estendi minha mão para ela e repreendi. A cabeça dela, Caio, começou a inchar como um balão. E quando eu ia orando, a cabeça dela ia enchendo até que explodiu. E eu consegui sair daquele estado estranho que eu entro. O que é isso que acontece comigo, Caio? Me ajude a entender, por favor. Bom, tem muitas possibilidades. No caso, há muitos casos, eu não hesitaria em dizer que o fenômeno mais simples em alguns desses casos, constatáveis, sim, é de projeção psíquica do corpo. Mas isso demanda uma aferição por parte de relacionamento entre o que o indivíduo experimentou naquela hora e coisas concretas que estavam acontecendo na casa, ou na vizinhança, ou no ambiente, naquela mesma hora, para você verificar a objetividade da projeção. Que geralmente tem uma conexão com o que houve. Quando tem uma conexão concreta, é semelhante àqueles casos de EQM, de quase morte. Sim. Quando o cara sai do corpo, é semelhante a eles. Como é que nos hospitais o pessoal que está estudando os casos de quase morte hoje em dia faz isso? Eles ficam eliminando as subjetividades. Quando o cara diz: então eu saí do corpo e vi a equipe médica de cima, não sei o que, ainda pode ser uma subjetividade. Porque todo mundo que está no hospital imagina que tem uma equipe médica, então a mente cria 1000 cenários para completar 1000 coisas. Então como é que eles estão eliminando a subjetividade interpretativa nesses casos de quê? Eles estão colocando placas em cima, no teto,
em cima das luminárias, em cima do gesso da sala, placas com dizeres específicos espalhados pelos corredores dos hospitais, para que nos verdadeiros casos de experiência de quase morte, quem quer que diga que saiu do corpo e ficou vendo de cima, reporte. O que invariavelmente quem quer que estivesse vendo de cima, reportaria se tivesse algo aqui, ó, uma placa aqui em cima, escrito assim: estou quase morto. Ora, se você é trazido para esse leito aqui sem saber disso, e você tiver uma experiência de quase morte, e disser que saiu do corpo e que ficou olhando de lá para cá, vendo a equipe toda médica, e não soube, não disser, e não registrar algo tão significativo quanto isso, é porque a tua história foi subjetiva. Eles estão fazendo isso, e tem toda hora gente que diz: tem uma placa aqui, tem outra lá, vão dizendo onde estão as placas, o que deixa todo mundo muito mais aturdido. Mas é fácil a confusão entre uma experiência dessa ser de natureza objetiva e a subjetividade da construção dessa experiência. Então, eu tenderia a dizer foi objetiva se ele descrevesse coisas na vizinhança que fossem concretas. Mas a dele, as descrições são todas subjetivas. Ele está na mesma casa. Aí ele entra pelos quartos, tem gente como se fossem mortas. A parede da sala da casa dele está cheia de jornal para todo lado. Ou seja, ele está muito mais para uma viagem do Salvador Dalí, muito mais para uma viagem da mente dele, da subjetividade dele, com a sensação de projeção de exterioridade, do que necessariamente uma projeção da exterioridade dele, a menos que ele comece a reportar coisas que terceiros possam confirmar. Tipo, e quando eu saí 2 horas da manhã, estava acontecendo isso na casa do seu fulano com a dona fulana aqui do lado. E no dia seguinte eu verifiquei, era isso mesmo. Coisas que ele não sabia antes. Para dar significado e objetividade, porque do contrário, ele vai ficar pensando que o subjetivo é objetivo, e quando for objetivo, ele pode até interpretar subjetivamente. Isso é para diferenciar o objetivo do subjetivo. Agora, na perspectiva objetiva, seria uma projeção psíquica, como eu já contei diversas aqui, a respeito do assunto. Na subjetividade, meu Deus, como é que seria? À semelhança de um sonho vívido, de um sonho com a sensação de projeção. Com a sensação de projeção, ou até um sonho mixed, com a subjetividade dele e as captações de uma projeção que ele fez, suficientemente para ele poder dizer: mas eu não sabia que meu irmão tal estava dormindo na cama tal, na hora tal. Para ele ter algumas dessas constatações de objetividade, mas que se misturam com a subjetividade, de modo que prova que no caso dele as duas realidades se misturaram. A objetiva menos intensa do que a subjetiva. De modo que eu preferiria que ele pensasse em tudo o que aconteceu como algo que está se dando por enquanto. A subjetividade dele, a menos que ele traga evidências dessa objetividade, é melhor a gente tratar na perspectiva da subjetividade, porque todo o delineamento da descrição dele é de natureza subjetiva, inclusive a menina do cabeção, que vai crescendo à medida até em que explodir. Ele vai pregando para ela, né? Não, ele põe a mão sobre ele ela. Ele bota a mão sobre ela, vai até explodir. Senti uma coisa ruim, estendi a mão para ela e repreendi. A cabeça dela começou a inchar como um balão. E enquanto ia orando, a cabeça dela ia enchendo até que explodiu. A primeira pergunta que uma pessoa tem que fazer numa hora dessa é a seguinte: o que a imagem dessa menina significou para mim? Significou? Que peso, que significado, que sentimento? Porque muito mais importante do que a menina é a emoção dessa visualização. Porque essa emoção da visualização é o que ele tem que discernir, porque é a coisa dele que precisa ser captada e compreendida por ele. Essa imagem é uma simbolização dele para ele. Não é para terceiros, é para ele.
É isso que todo mundo que sonha ou tem uma visão desse tipo, uma experiência desse tipo, precisa saber. 99% das vezes, essas coisas não são para outros. Elas são de nós para nós. E as pessoas têm isso e ficam sempre pensando que é para outros. A minha casa, o que está acontecendo, leva tudo para esse lado, ao invés de olhar para dentro e dizer o que está havendo em mim. Em mim. O que essa menina representa em mim? Que emoções ela suscitou? Foi de raiva, foi de medo, foi disso, foi daquilo, porque ele vai saber o que ele está sentindo. Ela chegou ali para suscitar isso, essa imagem, para ele se conhecer. Ou seja, paradoxalmente pode ser que ele esteja tendo sonhos de projeção, de saída do corpo, para ele se enxergar de fora. Né? Um apelo imenso para que ele se veja. Estilo Sociedade dos Poetas Mortos. Mudar de ângulo assim, ó. Para se ver de cima, lá como o Robin Williams na classe. E todo mundo ficando em pé, Captain, my Captain. Para olhar de cima, para mudar o ângulo. E com relação à menina e ao cabeção que cresceu à medida em que você orou, se pergunte o que isso tem a ver contigo, mano. Isso não é uma menina, é uma simbolização. Qual a relação entre oração e esse medo de explosão em você? Ele volta. Uhum. Eu levanto e vejo minha cama, mas não me vejo nela. Subjetivo. Era como se eu levantasse mesmo em carne e osso. Uhum. Contei tudo isso a um amigo meu e disse que quando entrasse nesse estado eu iria até a casa dele. Deve ser o vizinho, né? Essa era uma maneira que ele teria. Aí, nesse caso... Ele está querendo saber se ele é sonâmbulo. Né? Se é sonambulismo com um sonambulismo que carrega em si um sonho de uma cloud. Sabe, vamos chamar numa linguagem moderna de computação, não tem essas mini clouds? Nos lugares que os ambientes hoje são... as coisas que são... arquivadas. Ficam arquivadas às vezes no ambiente. Sim. Aquela história daquele cara. Dessas cloudzinhas que ficam em restaurantes, em tudo que é lugar tem isso aí. Ele pode ser um sonâmbulo com um cloud de projeção superior. Mas pode ser que ele bata na casa do vizinho e o vizinho o veja lá e ele veja o vizinho de cima. Mas como ele não está na cama embaixo, é subjetivo. Até prova em contrário, é subjetivo. Tem também aquela sensação... Ele pode gravar o sonho dele. É uma outra alternativa para eliminar as subjetividades da interpretação. A primeira coisa em qualquer coisa é saber o que está acontecendo, para a gente não ficar trabalhando com ilações perigosas. Sim. Tudo que diz respeito à mente não pode ser tratado como uma alternativa de fantasmagoria. Primeiro a gente tem que ver o que é concreto e o que não é concreto, o que é real e objetivo e o que não é, para a gente não ficar tratando, medicando a causa errada. Sim. Ou se afligindo com causas erradas, ou exacerbando percepções equivocadas. Mas ele continua assim, a narrativa dele é assim. Eu disse que quando entrasse nesse estado eu ia até a casa dele, do amigo. Eu dormi e entrei no estado. Levantei da cama e comecei a ir. Quando cheguei na sala, voltei e assustei na cama. Mas enquanto ia indo, era tudo consciente o que eu fazia, Caio. E parei. Ele não foi porque ele não poderia. Na verdade, perdão, ele voltou aqui imediatamente. Na verdade, estou entendendo tudo que é uma... Eu estou entendendo tudo. Mas que é uma coisa legal quando se não aparecem essas figuras estranhas. Quando ele está dizendo, quando não tem a loura demoníaco, na história é uma sensação gostosa que ele sente. Quando não tem essas figuras, para ele legal. Tem gente que entra em pânico quando tem a mesma sensação, tem o sonho dessa visão projetada, ou a própria projeção que acontece na forma de doubles psíquicos do próprio indivíduo. Eu já contei histórias aqui, até envolvendo gente amiga minha, conhecida, séria, que acontece especialmente no limiar da morte ou em situações desse tipo, em agonia extrema,
projeções psíquicas que outros veem, como se a própria pessoa estivesse andando no lugar, correm, mas não está lá, vão no quarto, o cara está morrendo lá, e não andando pelo hospital. Isso tem tanto registro, faz parte de uma história ampla de registros. A gente Mas não é corre disso que é. se está falando. Não é disso Aí, que se está falando. aí ele fala assim, ó, quando não aparecem essas figuras estranhas, é muito legal. Quando eu consigo levitar, é uma sensação ótima. É muito gostoso. Deve ser bom voar, né? Mas quem é que não gosta de sonhar voando? É bom. Até Eu aí me diverti ele também quando eu tá falando tava que voando. todo mundo gosta desde criancinha, né? É lógico. Eu adorava virar Nacional Kid. Nó. Se ele dormir Gostava com ainda de fazer xixi nas nuvens. xixi nas nuvens, Voando, eu adorava. Eu voava fazendo xixi pela cidade, assim. nó. Se colocar uma capinha do Batman então antes de dormir, vai ser fantástico. Do Batman, né? Uma capa do Batman antes de dormir vai ser fantástico. Ele vai abrir a capa do... Tem aquela E aí? parte do sonho que a gente meio acorda É, e meio não acorda, é, em que todas as sensações são muito nítidas é. e meio que se confunde na gente também. Acontece muito isso. Mas E o aí cara vai no curtindo. caso dele, Você acha que isso é um acho que sonho, ele está cara? lidando com Você acha que é um sonho? um sonho de uma intensidade de projeção. Sim. Uma intensidade de projeção. É um sonho. É. Se ele quiser, ele bote para gravar. Ele vai ver que ele vai ficar deitado o tempo todo. Ou se levantar, é sonambulamente que ele vai se levantar. É, ele pode se filmar. Claro, é Bota fácil. uma câmerazinha, ligar. Para ele saber de vez que é subjetivo. O que é? E lidar com a subjetividade deste acontecimento. Sem assombração, como ele, tem milhões de pessoas na Terra que experimentam o mesmo fenômeno. Aproveita, todo né, dia. Caio? É, meu Deus. Relaxa e Aproveitar, goza, né? Já está dormindo. Tem uma poluição noturna. Né? Não precisa ser tanto. Você já foi Relaxa longe e demais, goza. Tonho. É, cara. Longe demais, Tonho. Ele fala assim, obrigado, Caio, eu vou tomar um Dramin e amanhã a gente se vê. Amanhã a gente Tá se vê, tá brincando. legal. Não, sacanagem. Toma não que não vai acontecer nada, Ele não viu? falou isso, não. Com Dramin, Rivotril, Frontal, não vai acontecer nada, meu amigo. Você vai dormir com um pedaço de pau. Não precisa, durma careta que é melhor.